No draft de 2016, havia uma dúvida. Quem era o melhor quarterback da classe? Jared Goff ou Carson Wentz? A dúvida existia porque Goff, apesar de aparentar ter menos potencial para ser um craque, ou ter um teto menor, como dizem os americanos, era mais estável, e ele também não tinha sofrido nenhuma lesão grave durante sua carreira. Carson Wentz, por outro lado, era o que apresentava maior potencial, um braço mais forte para fazer grandes jogadas e maior mobilidade para estender o tempo das jogadas. Mas ele também tinha um maior risco, com uma mecânica de lançamento inconsistente e um histórico de lesões. Goff acabou sendo o escolhido primeiro, e foi para os Rams. Os Eagles, então, donos da escolha número 2, ficaram com Wentz. Cercado de expectativas, Wentz parecia ter sido uma grande escolha. Logo no seu primeiro ano, ele assumiu a posição de titular e mostrou serviço logo de cara, liderando os Eagles a 3 vitórias seguidas nas 3 primeiras partidas, sem lançar nenhuma interceptação. Claro que depois as coisas foram se equilibrando, com algumas derrotas aqui, umas vitórias ali, e a temporada terminou 7-9 para os Eagles, com Carson Wentz lançando 16 touchdowns e 14 interceptações. Apesar disso, o futuro parecia bem promissor na Filadélfia. Veio então a temporada 2017, o segundo ano de Wentz, e ele simplesmente explodiu. Os Eagles emendavam uma vitória atrás da outra e era o melhor time da liga com recorde 11-2 até a semana 14 contra o Rams, quando Wentz se contundiu e precisou sair da partida. No dia seguinte, veio uma notícia. Ele tinha rompido o ligamento cruzado do joelho e precisaria operar. A temporada acabava para ele, com 13 partidas, 33 touchdowns e só 7 interceptações. E naquele momento, ele liderava a corrida para ser o MVP. Seu substituto acabou sendo Nick Foles, um quarterback draftado pelos próprios Eagles em 2012, que rodou a liga antes de voltar ao time da Filadélfia. Foles entrou bem na equipe, liderou os Eagles nos playoffs e o time acabou vencendo o Super Bowl 52, com ele como MVP, numa partida simplesmente épica. O desempenho de Foles colocou então uma dúvida no público. Quem seria o titular da posição quando o Wentz estivesse saudável? O técnico Doug Peterson foi rápido e colocou panos quentes na situação e deixou claro: Carson Wentz seria o cara assim que se recuperasse. Antes da temporada 2018, a ESPN americana colocou Wentz como o terceiro melhor jogador da liga em seu ranking de top 100 jogadores. E ele estreou só na semana 3 por conta da recuperação de sua lesão e acabou não voltando da mesma forma, levando os Eagles a um recorde de 5-6 em 11 jogos. E ele acabou sendo poupado no final da temporada após sofrer uma lesão nas costas. Antes de 2019, então, os Eagles exerceram o 5º ano do contrato dele e lhe deram uma extensão de 4 anos e 128 milhões de dólares com 107 milhões garantidos, fazendo com que ele estivesse sob contrato até 2024. A franquia também acabou deixando Nick Foles embora na free agency. Sem a sombra do MVP do Super Bowl 52, Carson Wentz voltou a jogar bem, novamente liderando os Eagles ao título da divisão da NFC Leste, lançando 27 touchdowns e só 7 interceptações. E ele de quebra se tornou o primeiro quarterback da história da franquia a lançar 4.000 jardas numa temporada. Nos jogos de wildcard, porém, uma nova lesão. Ao sofrer um tackle de Jadeveon Clowney dos Seahawks, Wentz sofreu uma concussão e precisou sair mais cedo em seu primeiro jogo de playoff na carreira. A derrota por 17-9 encerrou de vez com a temporada dos Eagles. Ele retornaria saudável para a temporada 2020, mas um começo de temporada difícil, com apenas uma vitória nos primeiros 6 jogos, colocou dúvidas sobre a equipe e sobre o quarterback. 2 vitórias então sobre Giants e Cowboys antes das semanas de bye deixaram o time com um recorde de 3-4-1 e aumentaram as esperanças dos torcedores no meio da temporada. Logo depois do bye, porém, vieram 3 derrotas seguidas e o jogo contra Green Bay na semana 13 era decisivo. Ou os Eagles venciam, ou estavam basicamente eliminados dos playoffs. E o jogo acabou não sendo exatamente equilibrado. E já no terceiro quarto, os Eagles perdiam por 20-3, com Carson Wentz jogando muito mal. O técnico Doug Peterson, então, decidiu colocar Wentz no banco, a favor do rookie Jalen Hurts. Esse basicamente foi o fim da era Wentz e o começo da era Hurts na Filadélfia. No momento que foi para o banco, Carson Wentz tinha só 16 touchdowns lançados e liderava a liga em interceptações com 15, em turnovers com 19 e em sacks com 50.
Ele terminou a temporada liderando a liga nesses 3 quesitos, apesar de ter disputado somente 12 partidas. Em março de 2021, Wentz foi trocado para o Indianapolis Colts por uma escolha de terceira rodada e uma escolha condicional que acabou se tornando uma de primeira rodada em 2022. Lá em Indianapolis, ele se reuniu com Frank Reich, que havia sido seu coordenador ofensivo nos Eagles na temporada em que os Eagles venceram o Super Bowl. A expectativa era de que ele recuperasse seu futebol com seu ex-coordenador e que os Colts pudessem brigar pelo título de divisão numa AFC Sul que estava bem enfraquecida. E ele até teve os seus momentos, mas os Colts não ficaram nem perto de ameaçar o título de divisão dos Titans. Mesmo assim, os Colts ficaram próximos de conseguir uma vaga no wildcard e precisavam só vencer o fraco time dos Jaguars na semana 18 para se garantir na pós-temporada. Apesar disso, a temporada terminou de forma melancólica, com uma derrota vergonhosa para os Jaguars em Jacksonville, que já tinham assegurado a primeira escolha do draft. Carson Wentz acabou sendo a principal responsabilidade pela temporada fracassada e pelo péssimo final de temporada dos Colts, e não era mais visto como a resposta para a posição de quarterback do time. Assim, no começo de 2022, ele e mais uma escolha de 7ª rodada foram trocados para os Washington Commanders por uma escolha de 2ª e 2 escolhas de 3ª rodada. Em Washington, Wentz começou como titular e até venceu a sua primeira partida, mas logo depois vieram 4 derrotas seguidas até o jogo da semana 6 contra o Bears, em que ele quebrou um dedo da mão direita. Ele só foi voltar a ficar à disposição do time na semana 12, mas só voltaria a ser titular na semana 17 contra os Browns, numa partida em que os Commanders precisavam vencer de todo jeito para manter qualquer esperança de ir aos playoffs. Carson Wentz jogou essa partida pessimamente, lançando 0 touchdowns e 3 interceptações na derrota para os Browns por 24-10, e esse resultado eliminou os Commanders de qualquer chance de ir aos playoffs. Agora em fevereiro, o time contratou Eric Bieniemy para ser seu novo coordenador ofensivo. E já em sua apresentação, ele deixou bem claro que daria uma chance para Sam Howell, quarterback draftado na 5ª rodada de 2022. Poucos dias depois, o clube anunciou a dispensa de Carson Wentz, num movimento que libera mais de 26 milhões de dólares do salary cap. E aí fica a pergunta: o que será do quarterback de apenas 30 anos, que foi a 2ª escolha do draft há alguns anos e que quase foi MVP em 2017? Bom, é difícil saber com certeza, mas parece bem claro que seus dias de titular acabaram. Nenhum time mais deve acreditar que ele vai recuperar o seu futebol de 2017 e que ele pode ser o futuro de uma franquia. Talvez ele termine a carreira como um journeyman, um reserva por algum time que acredite que ele ainda possa ser útil ficando no banco. Ou talvez realmente a sua carreira na NFL tenha terminado. De qualquer forma, é certo que ele não vai ser prioridade em nenhuma equipe, e se ele decidir continuar jogando, provavelmente só saberemos seu destino daqui a alguns meses. E aí, o que você acha que vai acontecer com Carson Wentz agora? Para onde ele vai? Será que ele continua na NFL? Comenta aí e diz o que você acha. Valeu, um abraço.